Bom dia, pessoal! Bom dia a todos! Muita saúde física e mental para vocês. Uma vez mais estamos ao vivo para o Instagram, para o TikTok, também para o YouTube, pessoal que está nos assistindo aí no YouTube. Mais uma vez, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Ontem, infelizmente, por forças maiores, a gente não conseguiu realizar a live, mas hoje nós estamos aqui. Oi, Dudu! Hoje nós estamos aqui ao vivo para todos vocês, tá? Dando continuidade aí a essa uma semana de live, inclusive, né? E foi incrível, tá, pessoal? Realmente eu gostei muito. Gostaria, inclusive, que você deixasse aí nos seus comentários, ou nos comentários, melhor dizendo, de onde você nos acompanha, de qual cidade, de qual estado, de qual país. Pessoal do YouTube que está assistindo essa live de forma posterior, né? Deixa também nos comentários de qual cidade você nos assiste, de qual estado, de qual país e também o horário que você está nos assistindo. Essa live ela vai ficar gravada no Instagram e também vai ficar gravada no YouTube. Então, tem pessoas, por exemplo, que talvez só vai conseguir assistir um determinado tempo da live, porque talvez vai ter que trabalhar, vai ter que cumprir algum compromisso. Você pode assistir ela depois. Ela vai ficar gravada, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixa eu dar um bom dia também aqui pro pessoal do TikTok, o pessoal lá de Brasília, do Distrito Federal, o pessoal de Lisboa, Portugal, também a Dilma Francisco, lá, bom dia. Eu acompanho aqui de Lisboa, Portugal. Pessoal do Rio de Janeiro, São Luís, Maranhão, pessoal também de Nova York. A Jaelza falou, bom dia, doutor. Falo de São Paulo. São Paulo é uma cidade acelerada, né? A Rose também de Suzano, São Paulo. A Vanesca de João Pessoa, Paraíba, aqui do lado. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre traumas. Você lembra que durante essa semana que se passou, hoje é sexta-feira, hoje é o começo aí do início do final da semana, amanhã é sábado, é o último dia da semana, hoje é o penúltimo dia da semana, hoje é o famoso sextou. Você lembra que no decorrer da semana nós falamos muito sobre o subconsciente? E ainda tem mais assuntos para se falar sobre o subconsciente. Você vai poder ter acesso a eles na comunidade A Cura, inclusive. Quem não fez a inscrição no final da nossa live, eu vou te dar a oportunidade para você fazer a sua inscrição lá na comunidade A Cura. Entretanto, algumas pessoas talvez perderam as lives que a gente falou sobre o subconsciente, mas se você perdeu, elas estão também gravadas no YouTube. Quem não assistiu, por exemplo, a live de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de quinta não, porque quinta não teve, né? Mas de segunda a quarta, essas lives elas estão gravadas no YouTube. E como eu disse anteriormente, nós vamos mais a fundo nesse assunto do subconsciente na nossa comunidade A Cura. E aí no final da live eu vou dar a oportunidade de você se inscrever. Pessoal, eu gostaria também que você clicasse aí num coraçãozinho. Aqui pro pessoal do Instagram, salvo engano, tá no seu lado direito. Clica no coraçãozinho, metralha ele. Pessoal aqui do TikTok também. Salvo engano, o pessoal do TikTok, até quem é só clicar na tela, no meio da tela.
Vai metralhando aí esse coraçãozinho, deixando aí a sua curtida. Vira e mexe, a gente bate recorde de curtida aqui no TikTok. Então vai metralhando esse coraçãozinho, vai compartilhando, envia para um familiar, para um ente querido, para uma pessoa que você sabe que precisa dessa live. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre traumas. Vai ser algo que vai te ajudar muito, vai ser algo que vai ajudar os seus familiares. Se você é mãe, se você é pai, você precisa assistir essa live, porque às vezes seu filho tem um trauma e você não sabe. Essa é a grande verdade. Tem pais que vão descobrir o trauma do filho ou da filha depois de muito tempo. E às vezes não é nem ele que descobre. Às vezes é porque na escola o professor percebeu, às vezes é porque na igreja alguém da igreja percebeu, às vezes é porque a mãe de um amigo percebeu quando essa criança foi frequentar a casa dela. Então essa live vai te ajudar muito, vai ajudar você a se autoajudar e vai ajudar você a ajudar outras pessoas também, tá? Então, como eu disse, nós vamos falar sobre traumas. E o que são traumas? Traumas são eventos, são episódios que você passa na sua vida que exigem de você um volume de emoção muito grande, que exige de você uma carga emocional muito grande, e isso pode gerar um trauma em você. Lembrando que nós temos perfis emocionais diferentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pessoas podem passar por um mesmo evento e nem todas elas podem ficar com um trauma. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pode passar 5 pessoas em uma rua onde tem um bendito cachorrinho que, quando as pessoas passam por essa rua, ele ataca as pessoas, corre atrás das pessoas, tenta morder, late. Talvez 5 pessoas passaram ali. Dessas 5, talvez 2, 3 ficaram com um trauma. Não quero mais ter cachorro. Quando eu vejo um cachorro, eu sempre lembro do que aconteceu, que aquele cachorrinho correu atrás de mim. Perceba que nem todas ficaram com esse trauma. E aquelas que ficaram não são piores ou melhores do que aquelas que não ficaram. A única coisa que acontece aí é que nós temos perfis emocionais diferentes. É por isso que eu nunca posso me comparar com os outros. E eu vou repetir uma vez mais para você entender. É por isso que eu nunca posso me comparar aos outros. Em nada, absolutamente nada. Porque todas as vezes que eu vou me comparar, ou que eu me comparar com os outros, eu vou estar sendo injusto comigo mesmo. Porque não somos iguais, somos similares. Por isso que existem, por exemplo, por isso que existe a medicina, por isso que existe a odontologia, por isso que existe a neurociência, por isso que existe a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a sociologia, que são ciências que estudam o comportamento humano em geral, porque somos similares, mas não somos iguais. Então, eu nunca posso me comparar com o outro, tá? Então, basicamente é isso. O trauma, ele é causado geralmente por um evento, por um episódio que exigiu de você um grande esforço, principalmente mental e psicológico, emocional, e isso gerou em você um trauma psicológico. Presta atenção agora para você entender que vai ficar facinho.
Imagine, por exemplo, que você perceba que tem um trauma muscular. Então você vai lá, faz uma ressonância e aí você percebe ali que tem um trauma muscular. Esse trauma muscular, ele é gerado pelo quê? Por um esforço excessivo. Correto? Então você vai lá, o médico fala para você, olha, isso aqui foi um esforço excessivo, você está com um trauma aqui no bíceps. Você estava treinando muito forte, pegou uma carga muito forte, pegou um peso excessivo e isso causou em você um trauma muscular. O trauma psicológico é chamado de trauma exatamente por isso. Porque é quando um episódio, olha para você entender o que é trauma, tá? É quando um episódio exige de você um volume de emoção muito grande. Então é muito parecido com o físico. Então quando você vai lá, tem uma exigência do seu corpo, você exige muito do seu corpo por causa de um peso, por causa de uma atividade física. Os preparadores físicos, por exemplo, quando a pessoa está começando a treinar, eles falam, olha, pega pouco peso, vai devagar, porque você pode se machucar. E além de se machucar, se você pegar muito pesado hoje, amanhã você não vem mais, porque amanhã você vai estar todo dolorido, cheio de dor. Por quê? Porque você pode gerar ali um trauma. Pelo esforço. Porque você está exigindo muito do seu corpo. A mesma coisa é o trauma psicológico. Quando você exige muito da sua mente, quando um episódio ele exige muito de você, isso pode gerar um trauma. Lembrando também que pode não ser só um episódio. Pode ser uma consequência de episódios. Então, por exemplo, uma pessoa que está em um relacionamento abusivo, possivelmente ela não vai gerar um trauma com apenas um episódio. Vão ser vários episódios. Será uma constância de episódios. Por quê? Porque imagina uma pessoa que está num relacionamento abusivo. Se no primeiro momento que uma situação exigiu dela ou dele um volume de emoção muito grande, que causou nela um estresse, uma carga de estresse, de ansiedade, naquele primeiro instante, a pessoa simplesmente diz assim, eu não quero mais isso, dificilmente aquele relacionamento abusivo ou aquele relacionamento tóxico vai gerar nessa pessoa um trauma. Por quê? Porque quando ela percebeu que aquilo estava exigindo dela um volume de emoção muito grande, quando ela percebeu que aquilo estava tirando a paz mental dela, a saúde mental dela, ela abriu mão daquilo. E aí eu vou fazer novamente a analogia. É quando eu percebo que aquele exercício, aquela carga, vai gerar algum trauma em mim, no meu corpo, no meu músculo. Então eu não vou fazer. Opa, fiz 2 repetições. Ah não, isso aqui está muito pesado, isso aqui vai me machucar. Eu não vou fazer mais. Mas geralmente, as pessoas que estão em um relacionamento abusivo, elas não fazem isso. Elas continuam ali. Então, aqueles episódios, aqueles fatos que aconteceram, eles continuam a acontecer. E aí é nesse momento que exige muito do seu psicológico e aí gera um trauma em você. Compreendem? Quem está entendendo até aqui, manda um joinha, só para eu saber.
manda um legal e continua curtindo a live, tá, pessoal? Clicando aí no coraçãozinho. Só para eu entender. Conseguiram entender? A Ana Paula mandou um joinha. A Thay Alves também mandou um joinha. A Léo de Souza mandou um joinha. Inclusive, eu acho que a Ana Paula já foi minha paciente, salvo engano. Ou comprou mentoria, né, Ana Paula? A Thay Alves também, acho que foi minha paciente, salvo engano. Tem muita gente aqui, inclusive, que já foi minha paciente. É assim que é gerado um trauma. Vamos lá agora, vamos por partes, tá, pessoal? Que é um assunto delicado, então vamos por partes. O que esses traumas geram? Eles geram muitas consequências. Então, vou fazer mais uma vez a analogia do trauma físico, né? Um trauma muscular. Vou fazer mais uma vez a analogia. Se você tem um trauma muscular, isso vai gerar em você certas limitações. É o que os traumas geralmente geram. Eles limitam você. Então, eles podem limitar você e eles podem também tirar o seu bem-estar. O trauma físico também tira o seu bem-estar, correto? O trauma psicológico também tira o seu bem-estar. Ele tira a qualidade da sua vida. Então, se você for uma pessoa que foi traída, tem pessoas que sabem lidar com isso. Ela é traída hoje, daqui 3, 4 meses ela está bem. Já está com outra pessoa, às vezes em outro relacionamento e tudo bem. Entretanto, tem pessoas que por causa de uma traição, elas começam a ter um trauma. Elas adquirem um trauma. E aí eu repito uma vez mais aquilo que eu falei lá no começo. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que outra pessoa. Só quer dizer que temos perfis emocionais diferentes. Porque eu não posso me comparar com os outros. Então tem pessoas que depois de uma traição, ela adquire um trauma. Por quê? Porque imagina o volume de emoção que é exigido em um episódio como esse. Imagina a carga emocional, o peso psicológico que isso causa. Você confiou na pessoa, você parou a sua vida para estar com a pessoa. Às vezes você teve a oportunidade de ser infiel àquela pessoa e você foi fiel. Você depositou naquela pessoa tempo, dinheiro, energia, disposição. Você abriu mão de um monte de coisa para estar com aquela pessoa. Você confiava 100% naquela pessoa. Afinal de contas, quando você está apaixonado por alguém ou quando você gosta de alguém, uma das coisas que o teu cérebro faz é simplesmente abrir mão dos defeitos daquela pessoa. Então, o máximo que ele pode deixar aquela pessoa perfeita, ele vai fazer isso. O cérebro vai se esforçar ao máximo para fazer isso. Para quê? Para que aquilo gere prazer em você. Então, ele cria uma outra percepção. Então, imagina, essa pessoa que o meu cérebro criou, que eu olho ela de maneira diferente, eu não olho ela igual aos outros, essa pessoa vai me trair, me traiu. Então, olha como isso é uma carga emocional, é uma carga psicológica muito grande.
Então, geralmente, as traições, elas geram algum trauma. Então, você que já traiu alguma vez, ou está pensando em trair, tem algo chamado de responsabilidade afetiva. Isso pode gerar um trauma muito grande na outra pessoa. Talvez em você não. Aí você, depois que trai, fala: mas eu amo ela, mas eu continuo amando ele. Foi só um momento. Pois é, mas para outra pessoa, para a pessoa que está sendo traída, você é o traidor, mas para outra pessoa que está sendo traída, isso é doloroso. Isso pode gerar marcas, consequências, traumas, rupturas emocionais, que ela vai ter que tratar isso. Então, olha a dor, olha o peso, olha o desgaste que você está gerando a outra pessoa. Que você está causando a outra pessoa quando você trai, quando você é desonesto. Então tome muito cuidado com as suas atitudes, principalmente quando você está com outra pessoa. Quando você começa a se relacionar com alguém, você tem que entender que você está trazendo uma responsabilidade para a sua vida. E aí eu sei que tem pessoas que pensam: mas eu não estou nem aí porque cada um é cada um. Então, mas se você tem esse pensamento, você tem que ficar sozinho. Porque se você tem um pensamento de entrar em um relacionamento e ferir os outros, machucar os outros, trair as pessoas, você deveria ficar sozinho. Você deveria fazer esse bem para você. Tá? Então, essa é uma das maneiras de você gerar um trauma. Uma traição, uma maneira de você gerar um trauma. Tinha algo que eu ia falar aqui de extrema importância, mas fugiu da minha mente agora, pessoal. E aí eu estou tentando buscar essa informação. A gente vai entrar em outro aspecto do trauma, mas eu quero voltar a esse aspecto porque é um aspecto importante que eu estou tentando lembrar e me fugiu da memória. Eu estava falando sobre traição, que tem gente que gera esses traumas por causa da traição. Estou tentando buscar aqui porque é algo que vai te ajudar. Eu estava falando, por exemplo, que o cérebro cria uma imagem da pessoa que é uma imagem que não é, né? Por exemplo, geralmente quando a mulher tem amigo, tem lá o namorado, o esposo ou o noivo, e aí o sujeito tem um amigo. E aí se o sujeito começa a sair, se o sujeito começa a voar, vamos dizer assim, a bater asa, bater voo, geralmente a mulher sempre coloca a culpa nos amigos, né? Tá vendo? É seu amigo, porque se você tá sozinho você não fazia. É o seu amigo. Por que geralmente as mulheres fazem isso? Porque ela cria uma imagem, não só a mulher, o homem também, né? Eu não gosto que você ande com tal pessoa. O nosso cérebro cria uma imagem de que aquela pessoa que a gente está, ela é perfeita. Ela não erra, ela é pura. Ela não tem coragem de fazer isso comigo. Nosso cérebro cria essa imagem. A gente cria essa percepção. A famosa idealização. Você idealiza aquela pessoa. Perceba que esse termo, idealizar, é uma ideia que eu tenho daquela pessoa. Eu idealizei, eu editei, eu modifiquei aquela pessoa. Só que essa modificação e essa idealização, ela só tem na minha mente. Ela só tem na minha cabeça. Então, tem mulheres, por exemplo, que falam: não, ele me traiu porque ele estava com os amigos. Porque se ele estivesse sozinho, ele não tinha me traído. Você pensa que aquela pessoa é pura. Então imagina, eu tenho essa imagem, eu criei tudo isso, essa imagem, esse cenário na minha cabeça, e aí de uma hora para outra, esse cenário ele desmorona.
simplesmente desmorona, porque eu descubro a traição daquela pessoa, daquele rapaz ou daquela moça. Então isso vai gerar em mim um trauma, possivelmente. Em algumas pessoas não gera, em outras pessoas gera. Mas eu estou dando um exemplo de fatos que podem gerar um trauma. Fatos que acontecem no seu relacionamento que podem gerar um trauma. E o traidor, a pessoa que traiu, pode ficar traumatizada também? Pode ser que sim. Em alguns casos acontece que sim. Que a pessoa que traiu, que a pessoa que praticou a traição fique traumatizada. Ou se não fica traumatizada, pode gerar também uma traição compulsiva. Que a gente chama de traidor crônico. Então é a pessoa que é viciada em trair. Ela trai de maneira compulsiva. Isso é outro assunto, tá? Isso é outro assunto que a gente vai entrar. Hoje a gente vai falar sobre trauma, talvez, tá bom? Talvez segunda a gente fala sobre isso. Deixa depois da live os comentários se você quer ouvir sobre isso, sobre essa questão da traição, desse traidor compulsivo. Será que eu devo perdoar quando uma pessoa me trai? Será que eu devo continuar em um relacionamento quando eu sou traído? Por que as pessoas traem? Se você quer ouvir sobre esse tema, deixa depois na live, depois que a live ficar salva lá no YouTube e também no Instagram, deixa lá um comentário, tá bom? Então a gente está falando sobre os traumas. A traição, ser traído, é uma das maneiras de gerar trauma. Mas existem outras maneiras. A Maria falou, bom dia, doutor, aqui da Suíça. Grande abraço, pessoal da Suíça. Tenho muitos pacientes na Suíça, tinha uma família incrível, que é minha paciente também na Suíça. Mas tem outras maneiras. Por exemplo, sou muito nova, entrei em um relacionamento, ou sou muito novo, entrei em um relacionamento, gostei muito daquela pessoa. Vou te contar uma experiência própria, tá? Vou te contar uma experiência própria. Hoje em dia tem o termo ficar. Não existe o termo ficar? O que é ficar? Ficar é você encontrar uma pessoa, você achou essa pessoa atraente, você achou essa pessoa bonita, essa pessoa mexeu com você de alguma forma, você vai lá, beija essa pessoa, transa com essa pessoa, tem momentos ali de carinho com essa pessoa. Isso é o famoso ficar, correto? Pois é, quando eu era novo, por exemplo, eu não sabia que as pessoas iam lá, beijavam você, ficavam com você, abraçavam você, entregavam aquela quantidade de carinho, e depois a pessoa no outro dia simplesmente falava, não quero mais ficar com você. Eu não quero mais estar com você. Eu era novo. Esse ponto de vista vai depender do quê? Da sua criação, de como você foi criado, de como você enxerga o mundo. E a primeira mocinha que eu fiquei, vamos dizer assim, a primeira mocinha que eu já fiquei com os 4 pneus arriados já. E aí quando, na época não tinha obviamente o WhatsApp, não tinha nada disso, então para ver a pessoa você tinha que ir lá, tá? Você tinha que bater na porta da casa da pessoa e falar, opa, tô aqui. E aí quando eu fui na casa dela, a mãe dela falou assim pra mim, olha, ela não quer ver você, tá? Falou que não quer ver você. Eu não entendi muito bem isso. Por quê? Porque na minha cabeça, você beijava a pessoa e você tinha que ficar com aquela pessoa. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia o ficar na época. Esse fato
né, na sua infância, na sua pré-adolescência ou na sua adolescência, e às vezes até na vida adulta, pode gerar em você um trauma, porque aí é a famosa paixão não correspondida. Então você se apaixonou por alguém e não foi correspondido ou correspondida. Então imagina mais uma vez o volume de emoção que é colocada em uma situação como essa. É um volume de emoção muito grande, né? Imagina o volume de emoção que é colocado em uma situação como essa. Porque você gosta tanto daquela pessoa, você quer muito estar com aquela pessoa, você deposita mais uma vez tempo, energia, carinho, afeto, e aí do nada você entende ou começa a perceber que aquela pessoa não quer você, ela não enxerga você da maneira que você enxerga ela. Ela não gosta de você da maneira que você gosta dela. Isso pode gerar também um trauma em você, tá? Então esses traumas, eles vão surgindo conforme aquilo que a gente vai vivendo. Quais são as consequências deles? De todos os traumas, tá, pessoal? Independentemente de qual seja o trauma. A primeira consequência deles, geralmente, tá? É gerar em você uma ansiedade. Uma ansiedade que é mais saliente do que é comum. Porque nós sabemos que existe a ansiedade comum, todos nós temos ansiedade. Nas lives que falarmos do tema ansiedade, nós vamos falar sobre isso, sobre ansiedade. Todos nós temos ansiedade, mas nem todos nós temos uma ansiedade patológica. Então, geralmente os traumas, eles trazem muita ansiedade. Por que eles trazem muita ansiedade? Você lembra que eu disse que o trauma é gerado por um episódio que exige um volume de emoção muito grande. Então, obviamente, se esse episódio exige um volume de emoção muito grande, naquele momento daquele episódio, o meu cérebro possivelmente vai gerar o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai gerar noradrenalina e adrenalina, que são substâncias presentes em uma crise de ansiedade. Então, basicamente, todos os episódios, todos os eventos que geram uma ansiedade muito grande são episódios traumatizantes, que geram um trauma. Por exemplo, voltando lá à questão da traição. Quem já foi traído? Comenta nos comentários. Você lembra quando você foi traída ou traída? Você lembra como você ficou? Coração acelerado, às vezes falta de ar, tremendo, não é verdade? Se sua mãe estava do seu lado e falou, minha filha, você está tremendo, o que aconteceu? Ficou pálida. A pessoa que estava do seu lado, na hora, naquele momento, já percebeu que você tinha recebido uma má notícia. Ou que você descobriu algo, só de olhar para você porque você ficou pálida. Deu vontade de ir no banheiro, teve diarreia, enjoo, vontade de vomitar. O que você teve ali? Você teve uma crise de ansiedade. Esses sintomas que eu descrevi para você, não é porque eu tenho uma bola de cristal aqui não é porque eu estou adivinhando o que aconteceu. Esses sintomas são os sintomas de uma crise de ansiedade. É os sintomas de quando você recebe a notícia que um filho se acidentou, é os sintomas de quando você recebe a notícia que você foi traída, é os sintomas de quando você recebe a notícia do seu namorado dizendo que quer terminar com você ou da sua namorada, é os sintomas que você começa a ter depois de você receber a notícia que aquela venda não foi fechada, é o sintoma depois de você receber a notícia que a sua loja foi arrombada durante a noite. Esses são os sintomas de uma crise de ansiedade. E quando você tem, na verdade, um episódio com uma carga de emoção tão grande como essa, isso vai gerar um trauma em você.
Isso vai gerar um trauma em você. Quando eu digo trauma, pode gerar também o famoso gatilho. Às vezes não gera um trauma, mas gera um gatilho. Gatilho do quê? O que são gatilhos? Tá? O que são gatilhos? O nosso cérebro ele tem essa capacidade de guardar gatilhos ou de gerar gatilhos. Por exemplo, tem cheiros que você sente que leva você a um episódio lá atrás, não é verdade? Você usa um perfume, você fala, nossa, eu lembro de tal pessoa. Você usa um perfume, nossa, eu lembro desse perfume quando eu morava em tal casa. Esse perfume faz eu lembrar da época que eu tinha tal idade. E parece que você volta àquele lugar, ou àqueles episódios, aquelas lembranças. O que é isso? Isso é um gatilho. É um gatilho causado por um cheiro. Às vezes uma música, às vezes um filme, uma roupa e por aí vai. Esses gatilhos, isso aqui eu estou falando de um gatilho simples, um cheiro. Mas o cérebro pode gerar gatilhos de episódios, de eventos. Então, esses gatilhos vão gerar em você ansiedade. Então, tem pessoas que têm crises de ansiedade sem motivo nenhum. Por quê? Porque foi gerado um gatilho. Tá? Então, voltando ao assunto do trauma, geralmente os traumas eles vêm carregados de ansiedade. Por isso que existe o famoso estresse pós-traumático. Tá? Então, estresse pós-traumático. Então, vou dar um exemplo. A pessoa bateu o carro. Ela não sofria de ansiedade. Depois que ela bateu o carro, se cuidou, saiu do hospital, voltou para casa, quando ela passa por uma situação parecida, similar, que desperta esse gatilho no cérebro, ou às vezes, sem passar por essa situação parecida, ela começa a ter essa carga de estresse, que é uma carga de estresse ou seja, depois do trauma. Por isso que o nome é estresse pós-traumático. Essas pessoas que são diagnosticadas com estresse pós-traumático, elas precisam de terapia. Na verdade, todos precisam de terapia, e principalmente essas pessoas. Eu dei o exemplo de um acidente de carro. Qualquer coisa pode gerar isso. Uma traição, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, uma paixão não correspondida. A pessoa que foi para a guerra nos Estados Unidos tem muito isso. Um assalto, tá? Um sequestro. Um monte de coisa pode gerar isso, pessoal. Tá? E aí eu vou te dar mais um exemplo sobre trauma para você conseguir entender melhor também como que funciona a nossa mente, tá? E aí eu queria pedir a você, na verdade, antes de eu dar esse exemplo, eu quero pedir uma gentileza. Nós estamos com quase 1000 pessoas nos assistindo aqui no TikTok. Eu queria pedir uma gentileza para o pessoal do TikTok. Essa live está sendo transmitida também no Instagram, nos nossos 2 Instagrams, Estênio Lima e Estênio Lima Exclusivo. Eu gostaria que você que está aqui me assistindo no TikTok, você viesse agora para o Instagram, porque eu vou mostrar algo para vocês, um exemplo, para você entender melhor sobre a questão do trauma e da mente humana. Gostaria que você viesse agora para o Instagram. Já aproveita, me segue no Instagram, quem não me segue ainda. Aqui no TikTok nós temos 2.200.000 pessoas nos seguindo. Então, faz o seguinte, vem agora para o Instagram. Quando você chegar aqui na live, inclusive, fala assim, ó, migrei. Ou comenta aqui assim, ó, vim do TikTok. Algo do tipo assim, tá? Faça isso agora, nesse momento.
O Instagram é Estênio Lima, é @EstênioLima. E tem também o segundo Instagram, que é @EstênioLima exclusivo. Os dois são nossos, tá? Os dois. Então faça isso agora, nesse momento. Vou te esperar. Vou esperar 2 minutinhos aqui. Tem pessoas que falaram assim, eu não tenho Instagram. Não tem problema, continua aqui no TikTok então. Mas quem tem, eu gostaria que você viesse. Faça como a Rô Silva fez, ó. Falou, migrei. Faça isso agora, nesse momento. Já aproveita e me segue, tá, pessoal? Faça como o Paulinho Piseiro falou, vim do TikTok. Carlos Ramos falou, cheguei. Quantos homens, né? A Marcieles falou, TikTok, vim de TikTok. O Rodrigues falou, cheguei. Eliane falou, migrei, vim do TikTok. Então vamos lá. Faça isso rapidinho, pessoal. A Jéssica falou, migrei. A Rodrigues falou, migrei também. Então vão migrando aí. E já aproveita, me segue lá no Instagram, tá? Me segue e entra na live, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafiozinho rapidinho. Antes de eu explicar isso pra você, vou até explicar com essa garrafa de água, tá? Inclusive, ó. A explicação será com essa garrafa de água. Vamos fazer o seguinte, um desafiozinho. Aqui no TikTok nós temos 748 pessoas nos assistindo. Aqui no Instagram tem 100. Nesse outro Instagram tem 76. Vamos bater 200 pessoas aqui, ó, no Instagram, agora na live. Vocês conseguem fazer isso, pessoal aqui do TikTok? Tem 700 e poucas pessoas assistindo. Se 100, 110, 120 for me seguir agora e entrar na live, a gente vai bater 200 pessoas na live. Vamos bater essa meta aqui agora, nesse momento? Para eu dar essa explicação para vocês rapidinho. Porque depois disso, depois que eu der essa explicação, eu vou dar a oportunidade para vocês se inscreverem na comunidade A Cura e também se inscreverem no plano recorrente, quem não se inscreveu ainda, tá bom? Vamos lá. Mas vai rapidinho, pessoal. Vai rapidinho para eu não demorar aqui, para eu já falar. Ótimo, vamos lá. Pessoal, olha só. Tá vendo essa garrafa aqui? Imagine, por exemplo, que essa garrafa... Eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar uma vez mais, porque teve gente que talvez não viu. Essa garrafa aqui é como se ela fosse a sua mente. Então imagina que no decorrer da vida, quantos anos você tem? 40, 20, 60, 50, 18. Imagine que no decorrer da vida, essa garrafa aqui ela vai enchendo aos poucos. Então cada episódio que você passa, cada episódio que você presencia, cada episódio que você vive, que exige de você, vou repetir, que exige de você um volume muito grande de emoção, vai enchendo essa garrafa. Cada episódio coloca dentro dessa garrafa, que é a sua mente, um certo, ou uma certa, melhor dizendo, quantidade de água. E vai enchendo. Perceba que essa garrafa que eu tô com ela, a capacidade dela, o conteúdo dela é de 1,5 litros. Ou seja, 1,5 litros de água. Mas nós sabemos que existem garrafas que o conteúdo dela, a capacidade dela é menor.
Tem garrafa de 500 ml, de 250 ml, não é assim? Isso aqui é aquela questão que eu falei lá atrás, quem está assistindo a live desde o começo. A questão de perfis emocionais diferentes. Então tem garrafas que vão encher mais rápido, tem garrafas que vão demorar a encher. Quando que o trauma acontece? Quando essa garrafa transborda. Isso pode acontecer com um fato, mas pode acontecer também com vários fatos. Então, tem pessoas que vai demorar mais. É assim também que acontece o famoso desgaste emocional. Quando essa garrafa transborda. Então, às vezes, não é só um fato. Às vezes você começa a se sentir péssima depois daquele fato. Mas não foi só ele. Às vezes foi vários fatos que foi enchendo até a garrafa transbordar. Então, às vezes não foi só um fato, um episódio, mas sim a consequência de vários episódios que gerou tudo isso, tá? E aí eu falei para você quais são as causas, né, dos traumas, porque os traumas eles trazem consigo consequências. Quais são elas? Quais as consequências de um trauma? Existem muitas. Bloqueios emocionais. Geralmente o bloqueio emocional ele é causado por um trauma. Você passou por um episódio de trauma e aquilo gerou um bloqueio emocional em você. Por que gera um bloqueio emocional? Porque o maior objetivo do nosso cérebro, do nosso corpo, é nos proteger. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo da febre. Quando você está com febre, por que você tem febre? Quando você está com febre, é o teu corpo te avisando que tem alguma coisa errada. Isso acontece principalmente em criança. Então a criança está com uma ferida, a criança está com uma infecção, a criança está com um corte. O corpo gera a febre, a famosa febre, que é exatamente para proteger você, para avisar, tem alguma coisa errada com você. Os bloqueios e os traumas, eles vêm por causa disso também. O maior objetivo do teu cérebro é manter a tua existência. É manter você vivo. Então, é por isso que ele gera às vezes fobia. Então, ele gera um bloqueio por quê? Porque ele fala, olha, você não vai passar mais por isso aqui vai te machucar. Só que às vezes esse bloqueio não é necessário. O bloqueio, por exemplo, a pessoa passou por um episódio que ela foi abusada sexualmente. Passou por esse episódio tão delicado. Isso pode gerar um bloqueio, isso pode gerar um trauma. Porque o seu cérebro está querendo defender você daquilo. Você não vai fazer mais atividade sexual. Você não vai mais fazer atividade sexual porque lembra quando você fez? Isso machucou você. Isso foi desagradável para você. E aí ele começa a tentar defender você. E aí quando você vai praticar atividade sexual, ainda que seja de maneira tranquila e confortável, ele gera esse desconforto, ele gera esse trauma em você. A mesma coisa é relacionamento.
você não vai se relacionar. Porque lembra como que foi seu último relacionamento? Você sofreu, você gemeu, você foi traído, você foi dispensado, você foi abandonada, você foi usada, enganada, tripudiada. Então você não vai mais se relacionar. Então ele começa, seu subconsciente começa a querer defender você disso. É aí que nascem os famosos bloqueios e traumas. O seu subconsciente querendo defender você disso. O nosso cérebro inconsciente, o nosso inconsciente, ele reage mais rápido que o consciente. Porque ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então, isso para o nosso subconsciente, para o nosso cérebro, fere a nossa sobrevivência. É um alerta para a nossa sobrevivência. Então, é dessa maneira que ele vai tentando nos defender. Só que o nosso cérebro não é feito só do cérebro reptiliano ou do cérebro inconsciente. Existe o nosso cérebro límbico, que é as emoções também. E existe o nosso cérebro córtex pré-frontal, que é o cérebro racional, vamos dizer assim, entre aspas. E aí a gente percebe, poxa, peraí, eu tô com um trauma. Então o meu cérebro inconsciente, o meu subconsciente, falou e fez algo, mas o meu cérebro consciente falou, opa, peraí, eu tô com um trauma aqui. Poxa, tá alguma coisa errada. Não é assim. Aí é quando eu começo a me entender. É quando eu começo a me encontrar e começo a perceber que isso está errado. Entende isso? É quando eu começo a perceber isso. Quem conseguiu entender, pessoal, direitinho? Manda um joinha aí para eu saber, por favor. Para eu conseguir entender. Manda um joinha assim, ó, quem conseguiu entender. Ou manda eu entendi, eu compreendi. Ótimo. Pessoal, olha só. Preste bem atenção, por favor, para você entender. Porque o que eu vou falar para você agora é tão importante quanto o que eu já falei para você. Nós fizemos aí uma semana de live. Não sei se você lembra. A gente começou segunda, hoje é sexta-feira. Semana que vem nós vamos fazer uma vez mais. Talvez 6 horas da manhã ou às 8 horas da noite. Não sei ainda. Eu vou falando para você, vou avisando você no decorrer da semana no Instagram, tá? Por isso que é importante o pessoal aqui do TikTok me seguir também no Instagram. Por quê? Porque lá a gente posta stories, faz caixinha de perguntas, tem postagem todos os dias que vão te ajudar, que vão te auxiliar de alguma forma. Além disso, essas informações, né, sobre as lives. Então, eu vou decidir ainda se eu vou fazer às 6 horas da manhã ou às 8 horas da noite, tá bom? Essa semana foi uma semana de live, foi incrível. Eu tenho certeza que quem me acompanhou aí durante essa semana, de alguma forma eu consegui te ajudar e te auxiliar. Mas eu queria que você estivesse mais perto de mim. Eu queria te ajudar mais ainda, tá? Eu queria te auxiliar mais ainda. E é por isso que nós fizemos o plano recorrente. Alguns de vocês, inclusive, já estão no plano recorrente. Mas aqueles que não estiverem ainda participando do plano recorrente, eu gostaria que você participasse. O plano recorrente
é 6 meses de acompanhamento emocional e psicológico, aonde, quando eu falo 6 meses, isso pode durar mais, tá? Por quê? Porque, na verdade, são 12 encontros. Preste bem atenção para você entender, compreender. São 12 encontros. Esses encontros, eles acontecem de 15 em 15 dias. Preste bem atenção para você entender. Eles acontecem de 15 em 15 dias. Às vezes eu falo assim, ó, vão ser 2 encontros no mês. Mas quando eu digo 2 encontros no mês, é porque eles vão acontecer de 15 em 15 dias. Então, dentro de 30 dias, você vai ter 12 encontros. Mas, por exemplo, se o teu primeiro encontro foi dia 23 de janeiro, você não vai ter 2 encontros dentro do mês de janeiro. Por quê? Porque teu primeiro encontro foi dia 23 de janeiro. Então, depois de 15 dias, você vai ter outro encontro. Aí vai ser em fevereiro. Correto? Então, a cada 15 em 15 dias, você terá um encontro comigo. Totalizando 12 encontros dentro de 6 meses. 12 encontros, pessoal, é muita coisa. 6 meses é muita coisa, é metade de um ano, é um semestre. Então, durante esses 6 meses, nós vamos estar juntos, aonde eu vou estar te acompanhando emocionalmente, psicologicamente, com um plano recorrente. Nesses 6 meses, eu tenho certeza que você vai evoluir bastante. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o autoconhecimento e alcançar também resolver as demandas que você deseja resolver. Como que eu faço para entrar no plano recorrente? Como que eu faço para fazer a inscrição? Quanto custa? Tem um valor? Tem ou não tem? Bom, eu vou te explicar isso agora. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém se compromete com aquilo que é grátis, com aquilo que é gratuito. Ninguém se compromete a isso. Imagine um show que é grátis. Você já vai com percepção, com o pensamento que aquele show que é grátis não vai ser tão bom quanto aquele show que você foi que foi pago. Essa é a grande verdade. Quando acontece algo de ruim no show, você já fala, é porque é grátis. Então, ninguém se compromete com aquilo que é grátis. Então, a questão do valor é até para ter um comprometimento, uma questão também psicológica, perdão. Então, o acompanhamento psicológico e emocional, que é o plano recorrente de 6 meses, ele acontece online. Então, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode ser atendido por mim. Como eu tenho, vários pacientes que são de outras cidades, outros estados e outros países. A assinatura funciona da seguinte forma, pessoal. Todos os meses você vai efetuar o pagamento de R$180. Na verdade, você pode cadastrar o seu cartão, por exemplo, cartão de crédito, salvo engano até de débito, aonde será descontado todos os meses o valor de R$180. Preste bem atenção para você entender o quanto o plano recorrente vale a pena e o quanto a clínica está ajudando você fazendo isto, o quanto a gente está ajudando você fazendo isso. Só para você conseguir entender. Uma consulta comigo basicamente é esse valor. Uma consulta. A pessoa que assina o plano recorrente, ela vai ter direito, a 12 consultas. Então, geralmente a pessoa vem, marca uma consulta comigo,
Depois que ela marca essa consulta, que basicamente é esse valor, eu passo para ela um tratamento. E explico para ela sobre a hipnose clínica, obviamente, e passo para ela o tratamento. E aí vai depender da demanda dela. Tem tratamento de 2.000, de 1.000, de 1.500. E olha a oportunidade que a pessoa que assina o plano recorrente tem, porque durante 6 meses ela vai pagar 180 por 12 sessões. O que às vezes pessoas que fazem tratamento comigo pagam por 2 sessões, 3 sessões. E você vai ter 12. Consegue compreender? Você vai ter 12. Então, o plano recorrente vale muito a pena. Como que eu faço a inscrição? É fácil, simples. É só você clicar no link que está disponível para você aí no meu perfil. Então, o pessoal aqui do TikTok, ali no perfil, tem um link. Clica nesse link e você vai direto para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da clínica. Tá, pessoal? Lá no WhatsApp da clínica, você vai falar com o Pietro ou com a Dani e eles vão simplesmente fazer a sua assinatura e a sua inscrição no plano recorrente. Deixa eu até mostrar para o pessoal aqui do TikTok onde que é que vocês clicam para fazer a inscrição, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo você clica, tá? Então aqui embaixo você clica. Tá vendo o pessoal do TikTok? Aqui nesse link você clica e você faz a sua inscrição no plano recorrente, tá bom? Pessoal do Instagram, é fácil também para fazer a sua inscrição. Aqui, ó, nesse link que está disponível aqui, ou então você coloca aqui no Ver Mais, talvez que tenha, às vezes tem Ver Mais. Clica aqui e aí você vai direto para o WhatsApp na clínica, tá? Nesse número aqui, ó, que tá inclusive, tem até um número aqui, ó, digitado. Pessoal aqui do TikTok, do Instagram também, ó. Aqui é no caso o Instagram exclusivo. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Onde está escrito consulta online. Ou aqui nesse link. Pois é. Clica nele. Você vai direto para o WhatsApp da clínica. Onde você vai falar, olha, eu quero fazer a inscrição no plano recorrente. E aí você vai fazer a sua inscrição. Faça o que eu tenho falado e ensinado a você. Se você não separar tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde hoje, amanhã você vai ter que separar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Então, a gente falou sobre traumas hoje. Quantas pessoas aí se identificaram? Falaram, eu estou passando por isso. E quando que você vai tomar uma atitude? Quando que você vai dar o primeiro passo? Quando que você vai começar a assumir as rédeas da sua vida? Quando que você vai começar a assumir o controle da sua vida? Você está esperando que alguém faça isso por você? Você está procrastinando até nisso? Você precisa assumir o controle da sua vida. O ano começou. Hoje é dia 12, salvo engano, né? Dia 13. Hoje é sexta-feira 13, inclusive, né? Hoje é dia 13. Tem 13 dias que um novo ano começou, um novo ciclo começou. Você falou que ia ser diferente. E até então não está sendo diferente. Você está gastando dinheiro com as mesmas besteiras, você não está investindo em você, você não está separando um valor para investir em você. Eu vou te ensinar algo. Do pouco ou do muito que você ganha, você precisa separar um valor para gastar com a sua saúde mental.
porque dela depende a sua vida. Você precisa separar um valor para gastar com a sua saúde psicológica, com você. Você precisa fazer isso. Se você não está fazendo isso, você está errado, você está vivendo errado. E isso se reflete, inclusive, na sua vida. Isso se reflete nos seus relacionamentos. Isso se reflete na sua família. Isso se reflete no seu sono. Isso se reflete no seu corpo. Mas você fica às vezes, eu tô assim, tô assado, mas não toma uma atitude. Tem coisas que só se resolvem com uma atitude. Então você que não fez a inscrição ainda no plano recorrente, você vai fazer, tá? Vai lá, faça agora, nesse momento. Eu falei também para vocês no comecinho sobre a comunidade, não sei se você lembra. A comunidade, pessoal, não tem nada a ver com o plano recorrente. A comunidade é uma coisa, o plano recorrente é outra coisa. Eu vi muitas pessoas falando no comentário, perguntando como que poderia fazer a inscrição na comunidade. A comunidade, que é a comunidade A Cura, até a Vivi, por exemplo, falou, eu estou na Cura, que é a comunidade, né? A Cura. A comunidade A Cura, tem aqui o comentário também da Vânia, até fixei. Sou paciente, uma das melhores atitudes que tive na minha vida. É simplesmente maravilhoso. A Vânia, inclusive, é do plano recorrente. Tá? Então, quem não se inscreveu ainda no plano recorrente, se inscreva. A comunidade A Cura, ela é uma comunidade, uma plataforma, onde é disponibilizado para você aulas e vídeos. Eu não gosto de chamar de aula, mas eu vou chamar de aula. Onde é disponibilizado aulas para você sobre muitos assuntos. Por exemplo, ontem eu atendi não vou falar o nome dela não, mas ontem eu atendi uma paciente e ela falou assim, eu estou na comunidade A Cura. E uma das coisas que me ajudou foi a aula sobre as emoções. E ela falou também, e sobre os hábitos. Por quê? Porque eu estou treinando, às vezes, ouvindo as aulas da comunidade. Ela falou, eu até dei acesso para minha mãe também. Minha mãe está assistindo também. Isso é muito bacana. Então lá a gente vai ter aula sobre hábito, neuroplasticidade, sobre as emoções, sobre relacionamento, ansiedade, traumas e por aí vai. Então todos os meses são disponibilizados aulas e aulas. Tem gente que já assistiu todas as aulas que estão lá. Fica tranquilo que logo mais terá mais novas aulas. Essas pessoas também terão alguns privilégios, vamos dizer assim, porque elas participarão de sorteios de livros. Então, basicamente, aí alguns dias da semana a gente vai sortear alguns livros. Além disso, essas pessoas, depois de estarem lá na comunidade, depois de 3 meses que você estiver lá, você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Então, você vai poder mandar algumas perguntas e eu vou responder para você. Então, eu queria muito que você participasse da comunidade A Cura. Qual o valor da comunidade? R$ 14,90. Todos os meses será descontado esse valor do seu cartão. R$ 14,90. É pouquíssimo, tá? É pouquíssimo. Se você não pode investir R$ 14,90 no teu conhecimento, em conhecimento, eu não sei o que fazer com você, honestamente. Se você não pode investir R$ 14,90 no seu conhecimento, eu não sei o que fazer com você. Né? Será que... Imagina, por exemplo, daqui 20 anos você vai falar para o seu filho assim, poxa, uma vez eu tive a oportunidade de entrar numa comunidade que tinha conhecimento puro, conhecimento que eu poderia passar para você. E sabe quanto que era, meu filho?
R$14,90. E aí, mãe? E aí, pai? O senhor se inscreveu? Não, não me inscrevi. Tá vendo? A Fernanda Iana falou. Lana Oiana falou, me inscrevi, estou amando. É isso aí. Quem não se inscreveu, se inscreva. Para se inscrever, é a mesma coisa do plano recorrente. Só clicar no link que está disponível para você no perfil do Instagram e também do TikTok, tá? Se você me perguntasse assim, posso fazer no Pix também? Pode. Os dois. Tanto a comunidade A Cura, quanto o plano recorrente, você pode fazer no Pix. Ah, eu não tenho um cartão de crédito, mas eu queria muito me inscrever no plano recorrente. Não tem problema. Você manda uma mensagem e fala, olha, queria fazer no Pix. E aí você escolhe a data de pagamento. Ah, quero pagar todo dia 10, todo dia 11, todo dia 5. E aí você vai pagar nessa data. A mesma coisa a comunidade A Cura. Você escolhe a data de pagamento. E se você me perguntasse qual que o Senhor queria que eu fizesse? Eu queria que você fizesse os dois. Porque os dois iriam te ajudar muito. Comigo você iria fazer o plano recorrente, as terapias, as sessões, com hipnose clínica também, porque está incluso no plano recorrente. E você ainda ia participar da comunidade A Cura, onde você ia ter esse conteúdo a mais para você. Ah, não consigo fazer os dois. Faça um deles. Ou o plano recorrente ou a comunidade A Cura. Quem conseguir fazer os dois, como tem muita gente que está fazendo os dois. Mas quem não conseguir fazer, faça só um. Ou a comunidade ou o plano recorrente. Tá bom? Cheguei atrasada, não entendi muito bem sobre o plano recorrente. Estou com dúvidas sobre o plano recorrente. Manda mensagem no link do WhatsApp, onde a minha equipe vai enviar para você um áudio, eu explicando sobre o plano recorrente e sobre a comunidade A Cura também. Tá ok? Então, os interessados, é só entrar em contato, mandar uma mensagem no WhatsApp. Vou repetir uma vez mais. Onde está o nosso contato? No TikTok e também no Instagram. Quando você sai da live, você vai lá no meu perfil, ali na biografia do perfil, onde está o meu nome, aí você desce um pouquinho o seu olhar e ali tem um link. Você clica ali e você vai direto para o WhatsApp. Além do link, tem ali um número também. Tá? Tem um número ali que começa com 81, o DDD. Você pode gravar, salvar e chamar, ok? Nas publicações do Instagram, na maioria das publicações, tem um número que começa com 47, que também é para você fazer a sua inscrição. Você pode ir nas publicações do Instagram, ali tem um número 47 que você pode fazer também por esse número. Os dois números são da clínica. Tá ok, pessoal? Pessoal, quero te desejar muita saúde física e mental. Quero te desejar força para lutar, para vencer. Aguardo vocês no plano recorrente e também na comunidade A Cura. Eu quero agradecer pela companhia durante essa semana que se passou. Hoje é sexta-feira. Quero te desejar um ótimo final de semana. Que o seu final de semana seja feliz, seja alegre. Quero te desejar um ótimo começo de mês, de ano. É de mês, na verdade, de ano também. Como eu disse, se passaram aí 13 dias de um novo ano. Que esse ano seja diferente para você. Ou melhor, que você seja diferente. Porque se você for diferente, se você tiver atitudes diferentes, se você fizer escolhas diferentes, se você tiver prioridades diferentes, você terá um ano diferente. Eu tenho certeza disso. E comece priorizando você. Ano passado, nessa data, nesse horário, o que você estava fazendo? Ah, estava dormindo. Ah, estava voltando agora de uma festa. Agora são 7h19. Ah, estava, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas olha como você já começou o ano diferente. Você está aqui me assistindo.
buscando conhecimento, autoajuda, autoconhecimento. E aí eu quero que você dê mais um passo ainda, adquirindo o plano recorrente ou a comunidade A Cura, tá bom? Um grande beijo para vocês e segunda-feira nós vamos estar online aqui mais uma vez com a nossa live, ou às 6 horas da manhã ou às 8 horas da noite. Para você saber, é só você acompanhar aqui o meu Instagram. Pessoal do TikTok, para saber, é só acompanhar o Instagram, tá? Quem não me segue ainda no Instagram, me siga, Estênio Lima ou Estênio Lima Exclusivo. Um desses dois você pode seguir, que é nosso, tá? Um grande abraço para vocês, pessoal. Se cuidem. Felicidade, sucesso, muita saúde física e mental a todos. Uma ótima sexta-feira. Hoje será o melhor dia da sua vida. Faça o seu cérebro entender isso, tá? E o seu subconsciente também. Grande abraço.